Quantos trouxeram Bíblias, por favor? Abra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e versículo de número 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é a paciência do que o arrogante. Melhor é o paciente do que o arrogante. Mas eu só quero me ater a isso aqui. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Quero ler também em 2 Samuel, capítulo de número 11, por favor. Diz assim: decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E tendo ela se purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Quantos podem dizer amém por esta leitura? Queridos irmãos, inicialmente devemos considerar que Davi era um homem de muita ação, como muito de nós. Homens e mulheres do século 21, gente que decide, gente que não tem tempo a perder, gente que negocia, gente que toma decisões com praticidade, gente ocupada, gente que administra muitas coisas a um tempo só. Davi era assim. Ele tinha um reino para administrar. A agenda de Davi era ocupadíssima. Ele era um homem de muita ação, de muitas lutas, de muitas decisões e de muitos estresses. Davi, ele foi um grande conquistador da Bíblia. Talvez o maior monarca, o maior político do Estado judeu, do antigo e do moderno. E ele foi reverenciado por todos, inclusive por aqueles que não professavam a mesma religião. Quando nós falamos de Davi, falamos de um homem que transcende as páginas da Bíblia Sagrada. Ele rompeu as caixinhas dos arames farpados dos conceitos e preconceitos da época. Davi tinha uma unção tão poderosa que Deus não pôde derramá-la de uma só vez, senão ele seria massacrado por ela. Então Deus divide a unção de Davi em 3 etapas. Mas Davi não é só conhecido como rei, como estadista, como monarca. Davi é mais conhecido no mundo inteiro como salmista. E de tanta expressão, e de composições, de expressões poéticas, de amargura, de tristeza, de bênção, de vitória, houve uma que impactou o ministério de Davi. Foi quando ele escreve o Salmo de número 23. Salmo de número 23 é escrito por Davi quando ele está no ápice, no máximo, no topo, não tem como crescer mais. Ele escreve a sua maior obra de arte, o Salmo de número 23. Estudiosos dizem que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. É mais conhecido do que João 3,16. É mais conhecido do que o Êxodo, os 10 mandamentos que marcaram a história de Israel. Davi foi o maior referencial em Israel. Talvez não houve alguém com tanta expressão, tanto quanto a dele. E ele foi um homem dotado por Deus de muitas habilidades. Dentre as habilidades de Davi, nós sabemos que ele foi cantor, músico, poeta, escritor, pastor de ovelha, guerreiro, profeta, e Davi foi rei. Tantas habilidades a um homem só. Mas houve algumas encruzilhadas na vida de Davi que mudaram ele por completo. Na verdade, Davi teve vários encontros, mas houve 2 em particulares que impactaram o ministério de Davi. Um foi no começo do ministério e o outro foi no final dele. Por isso que eu li o texto: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. No primeiro encontro de Davi, ele encontra-se com o gigante Golias. No segundo encontro de Davi, ele se encontra-se com uma mulher. No primeiro encontro de Davi, ele vence o Golias. No segundo, ele perde para Betseba. No primeiro encontro de Davi, ele vence num campo de batalha. Qualquer menino sabe dessa história. No segundo encontro de Davi, ele perde dentro de um quarto perfumado. No primeiro encontro de Davi, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos
e vence a batalha. Porque todas as vezes que você coloca o Senhor na frente, Ele vai agindo soberanamente na história. No segundo encontro, Davi, ele perde porque foi no próprio nome. No primeiro encontro, Davi, ele vence porque foi para a guerra. No segundo, ele perde porque ficou dentro do palácio, e é o texto que nós acabamos de ler. Queridos irmãos, um dia desse eu encontrei com uma pessoa que há 10 anos atrás tinha ganhado muito dinheiro. Mas ele ganhou dinheiro na maracutaia, em negócios suspeitos, em negócios escusos. Ele era aquele verdadeiro 7-1, dava nó até em pingo d'água, liso, malandro. 10 anos atrás eu encontro com ele. Ele disse, rapaz, você cresceu. Eu disse, o tempo passou. Ele disse, você se lembra dos meus carros? Eu disse, se lembro, você desfilava com ele na rua. Eu disse, e a sua casa que você fez? Tudo que eu fiz e ganhei ilicitamente, a Receita Federal veio e tomou. Outro dia encontrei com uma pessoa que tinha se envolvido com adultério. O lar se arrebentou, estragou-se uma família inteira. 10 anos de casado com a mulher do adultério, eu encontro com ele, ele diz, pastor Isaías, eu entrei nesse novo casamento só para fazer da minha vida o inferno. Um pai chama orientação do filho na rua. Ô menino, eu não quero que você ande com más companhia. Eles já tinham usado drogas. E um dos amigos disse, vai deixar esse velho falar assim? O menino, induzido pelas drogas e pelo incentivo dos amigos, disse, chegou até o pai e deu um tapa na cara do pai com a mão direita. O pai abaixa a cabeça e entra para casa. 3 meses depois, esse mesmo rapaz está andando de moto. Uma van desgovernada imprensa ele no poste. Ele perde justamente a mão que levantou para dar na cara do pai. Cazuza, num show empolgado, lá no Canecão, ele pega um cigarro de maconha e sopra a fumaça. E quando a fumaça estava indo, ele disse, isso aqui é para você, Jesus, essa fumaça. Logo após isso, morre de AIDS. John Lennon disse, o cristianismo vai acabar. Jesus é um cara legal, mas a sua mensagem já está ultrapassada. Travou aqui. Ultrapassada. Nós é que somos populares. Os Beatles que estão agora invadindo e tendo popularidade. Esse Jesus de Nazaré vai passar. Logo após recebe 5 tiros de um fã e morre. Mary Moore foi visitado por Billy Graham. Você quer meu Jesus? Ela disse, eu não preciso do seu Jesus. Mas depois é encontrada morta porque suicidou-se. A pergunta que vocês devem estar me fazendo é, pastor Isaías, o que aqui se faz, aqui se paga? Com certeza essa expressão não é bíblica. Ela é muito mais originária da mentalidade espírita. Ela é mais própria da linguagem daqueles que crêem na lei do karma. Quem aqui faz, aqui paga. Entretanto, nós cristãos precisamos ser cautelosos e dizer o seguinte, que há uma lei na Bíblia que ninguém foge dela. Não importa se você é branco ou negro, rico ou pobre, religioso ou ateu, culto ou ignorante, há uma lei que ninguém foge dela no universo inteiro. Está em Gálatas 6:7, que diz, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, será da carne que ele colherá, corrupção. Mas o que semeia no Espírito, será do Espírito que ele vai colher a vida eterna. Quem quer semear no Espírito aqui esta noite para colher a vida eterna? Queridos irmãos, essa lei aqui é inexorável. Essa lei aqui é imexível, não dá para mexer nessa lei. E essa lei é uma lei correta. Por que essa é uma lei correta? Porque não é uma lei humana, é divina. Foi Deus que disse, o que você plantar, você colhe na vida. Isso não só se aplica a coisas boas, mas coisas ruins. Quem planta ódio, colhe inimizade, briga, porfia. Mas quem planta amor, ainda colhe solidariedade, amizade e simpatia. Quem planta vingança, ele vai ver. Ela vai ver. Vou pegar ela na curva. Quem planta vingança, colhe violência. Mas quem planta perdão, ainda colhe calor humano, gratidão, que é capaz de mudar a história. Quem planta egoísmo, fica sozinho. Quem planta mutretagem, vai colher calote lá na frente. Passa o tempo que for.
mas a lei da semeadura é infalível na trajetória da vida. Aí você diria assim, mas pastor Isaías, espera aí, o perdão, Deus não me perdoa? Deus perdoa todos os pecados que você cometer, mas a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecador. O que quer dizer isso? Significa dizer que quando nós erramos, nós colocamos engrenagens em movimento. Deus perdoa todos os seus pecados, mas as engrenagens das suas atitudes não param. Elas vão tendo desdobramento e repercussão na vida. Tudo que você faz vai crescendo como vasos capilares. Já viu hoje o cabelo? Tem a tendência de pintar. Pode pintar da cor que for, mas o branco quer sair. Quer sair. Ou se você andar com a lata de tinta, tudo que você faz vai crescendo exponencialmente. Todas as suas atitudes vai crescendo como um leque. Já viu o leque que as irmãs usam? Vejamos o exemplo que nós temos aqui esta noite de Davi. No tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Estudiosos dizem que o palácio de Davi tinha muitas janelas. Ei, irmão, o palácio de Davi é semelhante à nossa vida. Na nossa vida tem muitas janelas, mas há janelas que podem ser abertas e tem janelas que jamais poderão ser abertas na sua vida. Havia uma janela de Davi aberta e ele observa uma mulher tomando banho. A lascívia entrou no coração e ele pergunta, quem é ela? Essa é Betseba, é a esposa de Urias. Mandou chamá-la. E ninguém poderia ir contra Davi, porque Davi tinha autoridade. Quem fosse contra a autoridade de Davi, a cabeça ia rolar. Nem Betseba poderia ir contra a autoridade de Davi. Manda chamá-la e ela entra, se deita com ela. Passando o momento da purificação da imundície. Os meses se passaram. Ela mandou um mensageiro e disse, diga só para Davi. Diga o quê? Diga para ele que eu estou grávida. Davi disse, o que eu vou fazer? Eu sou rei Israel. Isso aqui não pode vazar, a nação não pode saber disso. Eu vou usar minhas estratégias de reis para colocar o meu pecado debaixo do tapete. Sabe o que ele faz? Escreve uma carta ao comandante Joabe, que está na guerra. Joabe, manda Urias voltar da peleja. Urias volta. Vossa Majestade, rei Davi, ouvi as ordens, estou aqui. Davi disse, eu vejo que você chegou cansado. Vai lavar o seu rosto, as suas mãos e vai se deitar. Diz que Davi não foi se deitar, ficou à porta do palácio com os servos. Chegou a notícia para Davi. Urias não foi se deitar. Urias não foi se deitar. Ele ficou na porta do palácio. Davi chama ele, dá vinho para ele, embriaga ele, deixa ele embriagado. Porque ele vai ficar bêbado, vai perder a noção da realidade e nós vamos colocar ele para deitar. Piorou. Urias não foi se deitar. Embriagado, perdeu a noção da realidade. Davi chama ele de novo. Você não veio de uma guerra. Vai se deitar, vai descansar para reabilitar a força. Urias disse, Vossa Majestade, rei Davi, como eu posso colocar minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila e deitar? Se o povo de Israel está na guerra e a arca de Deus está habitando em tenda, como é que eu posso me deitar? E tem mais, eu não vou me deitar por causa da tua alma e da tua vida, eu vou ficar aqui na porta do palácio. Aquilo foi uma flechada no coração de Davi. Davi disse, eu tenho que mudar as minhas estratégias. Escreveu outra carta. Comandante Joabe, coloque Urias na frente da maior peleja. E quando os valentes estiver, você só recue e deixe ele para morrer. Aquilo machucou o coração do comandante Joabe. Por quê? Porque Urias fazia parte dos 37 valentes de Davi, era a tropa de elite da época. Mas o Joabe tinha que obedecer, porque Davi era rei e tinha autoridade. E quando estava no fervor da batalha, Joabe só dá um toque para recuar. Urias é morto. Acaba-se na guerra com os valentes. O mensageiro volta e diz, Davi deu tudo certo. Urias morreu. As ordens foi dada e acatada. Só que Davi vai mandar um mensageiro para consolar o Joabe que estava triste. E o consolo que Davi vai mandar para Joabe é a própria sentença de Davi. Ele disse, diga para Joabe não ficar triste, porque a mesma espada que corta para lá, corta para cá. Porque quem planta, colhe na vida. Diga para o teu irmão, a espada é de dois gumes. Diga para ele, é de dois gumes. Ela corta para lá e ela também corta para cá.
Davi disse, eu estou tranquilo, ninguém viu, ninguém sabe. Ele morreu na guerra. Deixa a vida me levar. Oh, eu sou rei. Tudo está debaixo do tapete. Mas há um Deus nos céus. Eu vou dizer novamente, há um Deus nos céus. Que vê o que ninguém vê. Que sabe o que ninguém sabe. Que prescuta o interior da alma. E nós estamos diante de um Deus aqui esta noite que não se ilude com gravata e nem paletó. Que não se ilude com beleza estética. Um Deus que não se ilude com a sua chapinha, nem com a sua bolsa Louis Vuitton. Um Deus que não se impressiona com o que você tem, mas Ele vê o interior da alma. Ele vê caráter. Quem crê que Deus está aqui nesta noite? Ele vê o que ninguém consegue ver. É o Deus da história. Eu lembro que eu tinha um Ford Ka, um carrinho pequeno. Quem já teve Ford Ka? A irmã tem, eu já tive. Econômico. Eu me lembro quando eu ia pregar nas igrejas, quando eu estava chegando perto, a maioria dos porteiros quando vinha, eu procurando a vaga, eles falavam, vamos lá. Que as pessoas olhem o que você tem. Se o seu terno é da Giorgio Armani, se o seu perfume é Paco Rabanne, se o seu relógio é Patek Philippe, Deus não se ilude com essas coisas. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele conhece o interior da alma. Ele vê holofotes da vida. Ele sabe a tua caminhada, onde você anda, onde você pisa, antes de entrar aqui. E Davi está tranquilo no palácio. De repente, quem aparece? Um velhinho. Parece que estou vendo ele com a bengala. Vossa Majestade, está chegando aí um velhinho, não consegue nem andar. Mas Davi já conhecia. Isso aí é o profeta Natan. E tem uma coisa, Samuel não estava em evidência. Quem é Samuel? O profeta que ungiu ele lá na casa do pai dele, Jessé, não estava em evidência. Mas tem profeta Natan. O que o senhor está dizendo, pastor Isaías? Nunca vai faltar profeta dentro da igreja. Enquanto tiver profeta, não tem pecado debaixo do tapete. Deus ainda vai revelar no meio da igreja. Quem crê, irmão, que ainda tem profeta de Deus? Eu creio nesse Deus que está falando aqui esta noite através da palavra. Ele é capaz de falar. E Natan entra, Vossa Majestade, Rei Davi. Natan, o que você veio fazer aqui? Você vim aqui só para contar uma historinha. Oxi. Você veio tão longe de fazer o quê? Só contar uma historinha. Que historinha, Natan? De dois homens, Rei Davi. Eu quero falar de um homem rico e o pobre. Sabe isso que aconteceu com o rico? Ele tinha tantas ovelhas incontáveis. Ele era rico, seu pobre. O pobre só tinha uma de estimação que cresceu com ele, comia do bocado dele. Sabe isso que aconteceu? Chegou um visitante na casa desse homem rico, ele para fazer uma média, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, foi lá e pegou a única ovelhinha daquele que tinha uma só. A Bíblia diz que o semblante de Davi mudou. Davi dava para ser artista da Globo. Que ele sabia fazer um papel como ninguém sabia fazer. O irmão, o que está tendo de artista dentro da igreja? Nesta geração, mas Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando para mudar a história. Porque ele mudou o semblante. Ele disse, quem é esse homem? Quem é esse homem? O Natan, ou melhor, o profeta Natan estava falando de quem? O Natan estava falando de quem? E ele estava dizendo, quem é esse homem? Davi é aqueles irmãos, quando Deus está falando na igreja, ele fica assim, fala Deus. Fala Deus. Tem irmão, quando Deus está falando, diga para o teu irmão, é com você. Diga para ele, é para você. Tem gente que está dizendo, eu queria que a Mariazinha tivesse aqui, não é ela, é você. Tem gente que está dizendo, eu queria que o João tivesse aqui, não é o João. Deus não fala para quem não está. Deus está falando com você. Cara, aqui essa noite. Aleluia. Davi disse, eu vou matar esse homem.
Natan, quem é esse homem? Eu já estou tirando a espada porque eu estou nervoso. Quem é esse homem? Natan disse, esse homem é o Senhor, é você. Todas as vezes que você erra diante de Deus, e nós praticamos o que não era para praticarmos, Deus traz à tona tudo que Ele fez por nós, e a fraqueza que nós tivemos, para a coragem de cair onde caímos. Quando ele falhou e errou, o Natan começou lá atrás, e se você se lembra, quando seu pai, Jessé, estava lá, e Deus mandou o profeta Samuel, se me lembro. Você se lembra que todos seus irmãos estavam lá, você não estava, você estava apacentando ovelha. E o Samuel disse, falta alguém. E esse alguém era você. Você se lembra? Que você veio todo sujo, você mesmo escreveu que Deus te tirou dos monturos e fez assentar entre os príncipes. Você se lembra que todos seus irmãos sentavam ao redor da mesa, mas não tinha lugar para você, porque você não fazia parte do clã. Mas quando Samuel chegou lá, disse, ninguém senta enquanto ele não sentar. Você se lembra quando o óleo desceu sobre a sua cabeça e o Espírito Santo de Deus se apoderou de você? Você se lembra quando Saul lançava as flechas e as flechas não atingiam você? Não era pela sua capacidade, é porque Deus tinha um projeto na tua vida lá na frente e as flechas iam desviando. Eu estou profetizando para alguém aqui, flecha não vai pegar enquanto Deus tiver projeto na vida. Venha o que vier. E tem mais. Deus pegou o trono do Saul e deu para você. Até as mulheres dele. E se faltasse mais alguma coisa, Deus acrescentaria quantas você quisesse. Mas sabe o que você fez? Você foi lá e pegou a única mulher de Urias. Só tinha uma só. Agora, pois, jamais se apartará a espada da sua casa. Eu chamo isso aqui engrenagens da vida. E tudo que você fez escondido em secreto, ninguém viu, será feito em tendas abertas. Para você saber que ainda existe um Deus Israel, que está no controle da história. Quem crê que esse Deus está no controle da história? Deixa eu me dizer para você que está me escutando esta noite, jovem. Escute você, mulher de Deus. Quando Deus diz assim, ei, não faça. Não é porque Deus é um estraga-prazeres. Quando Deus diz assim, ei, não entre por esse caminho não. Não é porque Deus é um chato, um ranzinza, um antipático. É porque Deus sabe que tem caminhos que você vai andar por eles, que o final deles será a morte. E eu gostaria de deixar rápidas lições. Primeira, nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Vou repetir novamente. Nunca faça nada na vida se você não estiver disposto a arcar com as consequências. Não pensa assim, pastor, eu não estou resistindo, é bom demais. Veja se depois disso você vai arcar. Eu, por exemplo, quando meu pai ia me bater, eu fazia coisa errada, papai só pegava na cinta. Eu já começava a chorar. Falei, menino, eu nem tirei, mas já está doendo. Eu fazia coisas erradas, mas não estava preparado para as com. E o que eu vejo hoje são muitas pessoas que vão entrando em projetos, mas elas não estão preparadas para o que vem depois. Se você não sabe como administrar as consequências, não façam, porque elas vêm, pode ter certeza. Um pastor amigo meu foi visitar um senhor na Santa Casa de Misericórdia. Chegando lá, ele foi na ala dos cancerosos. Foi visitar esse senhor. Mas ele está indo no hospital, quando ele está passando no corredor, várias macas, ele olha um rapaz que recentemente tinha tirado o maxilar, o esôfago, aquela coisa aberta. E o pastor ficou ali parado, olhando aquilo. Nisso que ele está parado, chegou o irmão dele e disse, o que aconteceu com ele? Ele fumava 5 maços de cigarro por dia. E o irmão que chegou disse, aliás, deixou ele fora, dar uma tragada que me deu vontade. O irmão dele está morrendo por causa do cigarro. Ele disse que deu vontade. Se você não sabe arcar com as consequências, saiba que ela vem. O pastor perguntou para ele, ei, quanto que custa um maço de cigarro? Ele disse 5,50. O pastor disse, não é 5,50. Isso é o que ele cobra nos maços. O verdadeiro preço é o que o seu irmão está pagando aqui. Esse é o verdadeiro preço.
Se você não está disposto a arcar com as consequências, não façam. Você nunca viu alguém morrendo precisando de ar no hospital? O ar não vem. Você nunca viu ninguém morrendo de AIDS? Eu estava pregando em Bangu, no Rio de Janeiro. Quando eu acabei de ministrar, uma senhora me para. Após o culto, eu estava oferecendo meu livro. Eu disse, pastor Jair, eu gostaria de falar com o senhor. Eu disse, irmã, vai falando. Era muita gente. Ela esperou. Contava poucas pessoas. Eu disse, irmão, o que aconteceu? Eu disse, eu quero falar com o meu marido, mas é só para o senhor aqui. Eu falei, não, fale com o teu pastor. Eu disse, não, eu estou sentindo de falar, abrir. O que aconteceu? Ele disse, quando isso aconteceu, ele tinha 56 anos. Nunca faltou um culto na igreja. Assíduo, escola dominical, um homem de Deus, dizimista. Eu disse, o que aconteceu, irmão? Aos 56 anos. Ele saiu com a mulher, uma vez só, cerca de 40 minutos, uma vez só. Eu disse, o que aconteceu, irmão? Eu estou escondendo ele em hotel. Por quê? Porque estão procurando ele. A igreja, os pastores. E por que a senhora está escondendo ele? Porque ele está sendo carcomido pela AIDS na cama, se acabando. As consequências vêm. Vem mais cedo ou mais tarde, mas o que você planta, você colhe na vida. Não pense que eu vim aqui essa noite pregar ou falar, nem saberia que eu ia pregar, mas o pastor me deu a responsabilidade e eu tomo esse púlpito. Eu não vim aqui pregar uma mensagem para te animar, para dizer, receba aí, olha aí, eu estou vendo, é Gabriel, a bandeja está quentinha, ai, ai, ai. Eu vim dizer, toma cuidado com o que você está plantando na vida. Toma cuidado com as suas atitudes, porque vai ter repercussão lá na frente. E Deus só fala para quem ama. Quantos são amados de Deus aqui esta noite? Deus é capaz de falar a história. E eu fecho. Segunda lição. As implicações dos nossos atos alcançarão várias pessoas, mas principalmente quem está mais próximo de nós. Tudo que você fizer alcançarão várias pessoas, mas quem sofre mais é a tua família, é a tua casa, com as suas atitudes. O mal que Davi praticou trouxe as primeiras consequências aonde? Dentro da própria casa dele. Quem foram os primeiros a sofrer? Quem foram os primeiros a padecer as consequências dos atos de Davi? Quem morava na casa dele? Agora é importante lembrarmos, e aqui eu fecho. Quando a gente vê a história de Davi, falamos que Davi pecou, mas espere só um instante. O problema de Davi não foi o adultério. Eu vou repetir novamente. O problema de Davi não foi o adultério. Peraí, pastor, o senhor está se equivocando, entrando em contradição? Eu vou explicar. O problema de Davi era o esquema de vida que ele estava vivendo antes de adulterar. Foi o estilo de vida que ele abraçou que levou ele àquela caminhada. Porque é o estilo de vida que você abraça hoje que diz aonde você vai chegar. É o que você está fazendo hoje da tua vida que vai mostrar onde será o teu futuro. É as atitudes que você está tendo hoje que vai dizer aonde será o final da tua caminhada. Porque a casa de Davi estava em desordem, anarquizada. Porque ninguém faria o que Davi fez do dia para a noite. Eu tenho uma tese comigo. Ninguém dorme santo e acorda criminoso. Vou repetir novamente. Ninguém dorme santo e acorda criminoso. Quando você ouviu falar que alguém caiu, não é que ele caiu, ele vinha caindo há muito tempo, só que estava encoberto. Porque ninguém dorme honesto, verdadeiro, santo crente, um bom marido, e no outro dia acorda uma pessoa indesejável. Às vezes é um processo de meses, de anos. Escute o que eu estou dizendo. O inimigo arma tendas para te pegar com o teu estilo de vida daqui 2, 3, 4 anos. Como é isso, pastor? Vai acreditando em mentira. Vai abrindo postura. Vai abrindo mão. Está tudo liberado. Se ela liberou tudo. Não está liberado. Pastor, pode tomar um vinho? Pode. Vinho é bom para o coração. Tudo. Aí do vinho, ele vai para a cerveja. Da cerveja, ele vai para a cachaça. Porque o alcoólatra não começa tomando cachaça pura. Ele começa no champanhe.
É aos poucos que vão entrando. Pastor, pode ouvir uma música? Pode. Música é cultura. E daqui a pouco ele não ouve mais louvor. Não tem louvor na sala da casa. Deus não habita mais lá. Ele chega dentro da igreja, não sente mais nada. As coisas vão entrando devagar. É o estilo de vida. É aos poucos que vão entrando. Vão perdendo aquela santidade. Por isso que santidade é uma regra de respeitar limites. Santidade está relacionado com 3 ângulos. Com você, com o seu corpo e com o sexo. Por que o sexo lícito quebra a santidade? Porque profana o corpo. Por que fumar é pecado? Está na Bíblia? Não há nenhum texto que proíba você fumar. Mas por que é pecado? Porque agride o teu corpo. Por que colocar pince no nariz é pecado? Basta ver os documentários das prostitutas da Índia. E verá que toda prostituta põe um pince exatamente no nariz. Porque o pai dela consagrava ela a um demônio da cultura indiana chamado demônio da prostituição. Aí eu vou colocar uma tatuagem aqui bem pequena escrita assim: Jesus. Profanou o corpo. A Bíblia disse: nenhuma marcação deve ter no teu corpo. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus habitar dentro dele. Quantos tem um corpo aqui que é templo do Espírito Santo de Deus? É templo do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, é aos poucos. Diga para o teu irmão, é aos poucos. E aqui eu fecho. Santidade não é você colocar uma saia até lá embaixo, para mostrar que é santa. A minha mãe já caiu 2 vezes, porque a saia enroscou na sandália. Santidade não é você colocar para mostrar, mas santidade também não é você ter coragem de colocar uma mini saia e vir para a igreja. Eu tenho viajado este Brasil. Eu estou no curso de ensino da palavra. Eu queria entender como é que algumas irmãs conseguem entrar em determinadas saias. Eu queria entender como você entrou aí dentro. Deve ter uma equipe. Diga para o teu irmão, se não dá para dar glória a Deus, diga ai, ai, ai. Mas nós estamos falando aqui de paradigma que não pode ser quebrado. Nós não podemos abrir mão, porque ele vai entrar. Mas há poder no sangue de Jesus aqui esta noite. Nós não podemos quebrar esses paradigmas. Porque essa igreja ainda é santa, ela é pura, ela é imaculada. Ela é a noiva do Cordeiro de Deus. Ela é noiva. Guarda essa mensagem no seu coração. Vá com ela para casa. Vá com ela para casa. Toma cuidado com as suas atitudes. Toma cuidado com o que você está plantando na vida. Toma cuidado com o direcionamento da sua vida. E eu finalizo dizendo qual é a cultura que nós estamos criando dentro da nossa casa. Porque esse Davi aqui, eu não quero imitar ele. Ele pode ser um homem segundo o coração de Deus, mas eu não quero imitar Davi nessa área da vida dele. Mas que Deus nos ajude. Na sala da nossa casa, nas nossas atitudes, na nossa caminhada. E que o Espírito de Deus fale mais em cada coração. Meus irmãos, o pastor permitiu, eu vou estar lá fora, os irmãos que desejam. Eu tenho aqui esse curso de oratória. Esse curso de oratória é um curso que foi dado para os 3 maiores oradores da comunicação: Reinaldo Polito, Souza Edson e o Kleber Bernardes. Esse curso de oratória foi para 30 alunos, 15 mulheres e 15 homens. Isso aqui vai te dar, ampliar já o que você faz. Dará a você um vocabulário sofisticado. Vai dar para você também um raciocínio rápido através da fala. Eu, quando pregava, dava muito branco no púlpito. Quem já deu branco no púlpito? Eu já dei branco, amarelo, azul. Isso aqui me ajudou na memorização. Isso aqui me ajudou na minha dicção. Eu falava, muita gente não entendia. Leve este curso para sua casa. Tem impactado a vida de muitas pessoas em Goiás. Você que tem medo de falar ao público, você que às vezes esquece,
Se você puder, entra no YouTube e veja lá o Paulo Soares, como Deus está usando esse jovem. Comprou esse curso de oratória, a Érica, a Solange, Deus está usando muito. Porque tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não sabem expor para fora. Esse curso de oratória dará para você um vocabulário muito rico. Ele está trazendo aqui algo que não são um referencial radical de coerências extremamente absoluta, que tem ambiguidades na oratória, mas está dando uma orientação para você, na sua fala, no teu jeito de comunicar, nos gestos e postura. Vai estar lá na frente, você que deseja, tem uma maquininha que passa o cartão para facilitar, e você que tem chamada de Deus leve, já vai ser algo muito impactante no seu ministério. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Amados irmãos, realmente não podemos esquecer das santas palavras do Senhor Jesus, não é? O pastor Isaías estava falando, mas estava me lembrando aqui de Hebreus, né, capítulo 10, versículo 26, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tem gente que sofre e não sabe por quê, irmãos, né? 2 Pedro 2:20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. São textos, irmãos, que não se lê mais na igreja, né? Mas a gente precisa continuar lendo, né? O Evangelho de Cristo, irmãos, continua sendo, né, aquelas 5 coisas, né? Cruz, porta estreita, caminho apertado, renúncia, santificação, para que possamos chegar no céu, não é? Essa é a nossa conduta. Eu creio que hoje é memorável, irmãos, né, o nosso culto. E não é aquele culto que todos ficam dando glória a Deus e pulando, né? É verdade, irmãos? Mas é um culto de informação santa para nós. Deus abençoe Isaías, em nome de Jesus. Irmão Luciano, fiquemos em pé, amados irmãos, vamos concluir. Deus abençoe nossa congregação do Jardim Joia. Deus abençoe o pastor Aldário, e Deus os leve em paz. Irmãos, amanhã vai ser o nosso culto da Santa Ceia, se Deus quiser. E amanhã, irmãos, é o dia de trazermos aqueles víveres, né, para a nossa assistência social, aquelas contribuições, aqueles alimentos, né, aqueles quilos. E o nosso irmão Paulo, que é o responsável por esta área, está lembrando que está faltando muito produto de limpeza, né? Tragam isso, né? E vai ajudar muito, tá certo? Então não se esqueçam disso, não. Isso faz bem, né? Venha, traga, procurem o irmão Paulinho, e ele estará aí orientando os amados irmãos, né? E também registrando. Está um trabalho bonito. Ele tem registrado todas as entradas e as saídas, né? As pessoas que estão sendo beneficiadas